Estas 5 cidades do Brasil foram saqueadas pela corrupção, prefeitos ricos e o povo na miséria. Veja a cidade 5, Iporá, Goiás. Abrimos a nossa chocante e revoltante lista colocando em primeiro lugar no nosso roteiro uma cidade localizada no interior do estado de Goiás que infelizmente transformou-se no cenário perfeito de um dos maiores absurdos políticos, abusos de poder e escândalos de corrupção do Brasil Central. Iporá, uma cidade que carrega a força do povo goiano e do agronegócio, viu nos últimos anos a sua prefeitura e a sua política local serem engolidas por um coronelismo moderno, obscuro e absolutamente impune. Enquanto os caciques políticos e os grandes detentores do poder na região desfilam pelas ruas em caminhonetes importadas de R$500 mil, aí ostentando um luxo desmedido e vivendo como verdadeiros reis intocáveis em suas mansões e fazendas, a esmagadora maioria da população trabalhadora e honesta da cidade sofre as amargas e dolorosas consequências do completo e absoluto abandono estatal e da má gestão do dinheiro público que deveria ser sagrado. O contraste social em Iporá é algo que revira o estômago de qualquer cidadão de bem. O dinheiro gerado pelo suor do trabalhador e pelos impostos parece evaporar nos corredores do poder antes de chegar aonde realmente importa. Os escândalos recentes que mancharam o nome da administração pública local não são apenas crimes de colarinho branco, mas envolvem um nível de autoritarismo e uma sensação de que a lei simplesmente não se aplica àqueles que ocupam a cadeira mais alta do município, com gestores agindo como donos absolutos da vida e do destino das pessoas. O povo de Iporá, que acorda de madrugada para garantir o pão de cada dia, é forçado a lidar com uma infraestrutura urbana precária, postos de saúde que frequentemente deixam a desejar no atendimento básico e ruas que muitas vezes refletem o total descaso das autoridades. É um cenário clássico e cruel onde a máquina pública é aparelhada para servir exclusivamente aos interesses mesquinhos e financeiros de um pequeno e privilegiado grupo, enquanto o cidadão comum é feito de refém das migalhas. A juventude de Iporá se vê desamparada, sem as oportunidades robustas de crescimento e desenvolvimento que uma cidade com tanto potencial deveria oferecer. A revolta é silenciosa, mas profunda, pois os moradores testemunham diariamente a sua riqueza sendo sugada por gestores que tratam a cidade como o quintal privado de suas famílias, provando que a corrupção não apenas rouba dinheiro, mas rouba a dignidade e o futuro de um povo guerreiro que merecia líderes à sua altura. Cidade 4, Dourados, Mato Grosso do Sul. Na 4ª posição da nossa revoltante jornada, desembarcamos em uma cidade que protagonizou um dos episódios mais bizarros, vergonhosos e absolutos de colapso político de toda a história moderna do Brasil. Dourados, a 2ª maior e uma das mais ricas cidades do estado de Mato Grosso do Sul, movida pela força bilionária e inesgotável do agronegócio, viu a sua prefeitura ser transformada em um verdadeiro e ganancioso balcão de negócios ilícitos. O nível de corrupção sistêmica e escancarada atingiu um patamar tão surreal que o município simplesmente ficou sem governo da noite para o dia. Durante a deflagração da histórica Operação Uragano, a Polícia Federal fez algo inédito e cinematográfico. Prendeu de uma só vez o prefeito em exercício, o vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal e praticamente todos os vereadores eleitos da cidade. A máquina pública foi inteiramente decapitada por estar completamente afundada em um esquema monumental e nojento de fraudes em licitações e pagamento massivo de propinas, enquanto os políticos corruptos da cidade gravavam vídeos clandestinos rindo e dividindo maços de dinheiro vivo desviado da saúde e da infraestrutura como se fossem prêmios de loteria. A população trabalhadora de Dourados sofreu o abandono diário de forma cruel. A cidade, que deveria ser um polo de altíssimo desenvolvimento devido à imensa riqueza da soja e do milho, enfrentava o caos absoluto. Postos de saúde sem médicos e sem remédios básicos, ruas esburacadas que destruíam os veículos dos trabalhadores e escolas públicas caindo aos pedaços. O abismo entre a vida de luxo e as fazendas milionárias dos caciques políticos locais e a dura realidade da classe média e das periferias escancarou uma das faces mais cruéis da corrupção brasileira. A humilhação sofrida pelos moradores honestos foi gigantesca e o trauma é lembrado com dor até hoje. A cidade precisou ser administrada emergencialmente por um juiz, pois não havia sobrado um único político na linha de sucessão que não estivesse atrás das grades ou afastado por esquemas sombrios.
O Dourados entrou para o mapa da vergonha nacional como o símbolo máximo da ganância, provando que não importa o quão rica seja a economia local, quando os líderes decidem governar como se a prefeitura fosse a conta bancária pessoal de suas famílias, o povo é quem paga a dolorosa conta da miséria. Cidade. 3. Paulínia, São Paulo. Na terceira posição, desembarcamos no interior do rico estado de São Paulo para conhecer um município que ostenta um paradoxo econômico e político simplesmente enlouquecedor e revoltante. Paulínia é uma verdadeira potência bilionária, abrigando a maior refinaria de petróleo da Petrobras no Brasil, além de um gigantesco polo petroquímico. Graças a isso, a cidade possui uma das maiores e mais gordas arrecadações per capita de toda a Biamérica Latina. Os cofres públicos simplesmente transbordam de dinheiro. Daí, em um mundo lógico, Paulínia deveria ser a versão brasileira de Dubai. Infraestrutura impecável, hospitais de primeiro mundo, educação de ponta e desemprego zero. No entanto, o que se vê é um circo político macabro, uma instabilidade aterrorizante e uma dança das cadeiras que beira a loucura. A ganância pelo controle absoluto desse orçamento bilionário transformou a pacata cidade em um verdadeiro campo de batalha eleitoral sujo, implacável e sem escrúpulos. Para se ter uma dimensão exata do caos institucional, em um curto e assustador período de tempo, Paulínia chegou a ter mais de 10 trocas de prefeitos. O comando do município virou um jogo de cassino onde liminares judiciais, cassações por compra desenfreada de votos, fraudes eleitorais gigantescas e absurdos abusos de poder econômico derrubavam e erguiam prefeitos a cada semestre. Enquanto os políticos lutavam como abutres nos tribunais para colocar as mãos na chave do cofre trilionário, vivendo em mansões espetaculares nos condomínios fechados de luxo da região e desfilando com carros importados blindados, a cidade bilionária ficava à deriva, completamente paralisada. A corrupção eleitoral destruiu a continuidade de qualquer política pública decente. A população trabalhadora de Paulínia viveu o desespero de não saber quem seria o prefeito no dia seguinte. Obras essenciais eram abandonadas pela metade, fornecedores da merenda escolar e de medicamentos vitais não recebiam por causa da bagunça jurídica, e os bairros mais afastados do centro sofriam terrivelmente com a falta de zeladoria básica. É profundamente revoltante para o morador comum observar as imensas chaminés da refinaria gerando bilhões de reais em impostos todos os dias, enquanto ele precisa lidar com o descaso de um poder público que gasta toda a sua energia, tempo e recursos em trapaças políticas e enriquecimento ilícito ilimitado. Paulínia é a triste e incontestável prova de que um cofre transbordando de ouro não constrói um paraíso se as chaves estiverem nas mãos sujas da corrupção institucionalizada e da megalomania política. Cidade. 2. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Entramos no pódio da corrupção e do descaso com a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Um lugar que foi agraciado pela natureza com um verdadeiro bilhete premiado da loteria infinita, mas que foi brutalmente arruinado pela má gestão, corrupção endêmica e por dinastias políticas insaciáveis. Campos dos Goitacazes é a histórica e absoluta capital nacional do petróleo. Durante décadas, devido à exploração desenfreada da riquíssima bacia de Campos, a prefeitura local recebeu repasses astronômicos, estratosféricos e quase incalculáveis de royalties do petróleo. Bilhões e bilhões de reais em dinheiro limpo jorraram nos cofres do município ano após ano. O dinheiro era tanto que, teoricamente, seria perfeitamente possível asfaltar todas as ruas da cidade com ouro. Mas a realidade cruel que o cidadão campista enfrenta hoje nas ruas é de causar nojo, profunda revolta e lágrimas de desespero. A maldição dos royalties atingiu Campos em cheio. O dinheiro infinito serviu exclusivamente para engordar esquemas de corrupção absurdos, da financiar campanhas eleitorais milionárias que compravam a consciência dos mais pobres e sustentar a vida de reis e rainhas dos grandes clãs políticos locais. Essas famílias se revezaram no poder por décadas, tratando a imensa prefeitura como uma capitania hereditária privada. Casos bizarros e assustadores de superfaturamento, programas sociais populistas usados exclusivamente para compra maciça de votos e contratações escusas de empresas fantasmas sugaram cada centavo do orçamento bilionário.
Quando a crise mundial do petróleo chegou e os repasses diminuíram abruptamente, a grande ilusão desmoronou como um castelo de cartas e revelou a verdadeira e podre face da cidade. Uma infraestrutura completamente apodrecida e dependente. A cidade bilionária não havia guardado um único centavo e não havia investido em um futuro sustentável. Mas o contraste é revoltante e criminoso. Os políticos locais construíram verdadeiros impérios patrimoniais intocáveis, enquanto o povo de campos dos Goitacazes viu o sistema de saúde público colapsar de forma desumana e letal. Faltou gás, faltou dipirona, hospitais filantrópicos imploraram por socorro, ameaçando fechar as portas, e o transporte público virou um caos completamente sucateado. Servidores públicos municipais chegaram a amargar meses de atrasos salariais desesperadores e humilhantes, tendo que depender da humilhação de doações de alimentos para não passar fome dentro de casa. Campos é o símbolo nacional do desperdício criminoso e da sociopatia política. Uma metrópole do ouro negro que foi sugada até a última gota por vampiros do colarinho branco, deixando para a população um legado de miséria. De cidade 1, Coari, Amazonas. E finalmente chegamos ao topo absoluto, grotesco e inquestionável do nosso ranking de corrupção impune. A cidade, número 1 do Brasil, é o maior, mais assustador e mais brutal exemplo de como o poder absoluto, a impunidade intocável e rios inesgotáveis de dinheiro podem transformar um município inteiro em um feudo medieval cruel e sanguinário. Coari, localizada de forma isolada no coração verde da imensa selva amazônica, é a base estratégica da gigantesca província petrolífera de Urucu. A cidade recebe a maior e mais gorda fatia de royalties de petróleo e gás de toda a região norte do país. É um orçamento financeiro estratosférico, digno de capitais europeias de primeiro mundo que cai rigorosamente todo mês nos cofres da prefeitura no meio da floresta densa. Mas a cidade não tem absolutamente nada de primeiro mundo. Coari tornou-se tristemente famosa nacional e internacionalmente devido aos longos anos de mandato de caciques que governaram com mãos de ferro, promovendo a corrupção em níveis que beiram a psicopatia. Durante a histórica Operação Vorax, o Brasil inteiro assistiu chocado à queda de um verdadeiro imperador tirano local. O esquema desviou dezenas de milhões de reais em licitações fraudulentas, notas frias e contratos fantasmas absurdos. Mas o pesadelo macabro em Coari ia muito, muito além do mero desvio financeiro de verbas. A cidade foi palco de um dos escândalos mais perturbadores, sombrios e nojentos de toda a história política brasileira, envolvendo o uso imoral da máquina pública e do dinheiro infinito do petróleo e de constante intimidação armada para explorar e abusar de dezenas de adolescentes e crianças vulneráveis da região, vítimas da profunda e esquecida pobreza ribeirinha. Os responsáveis usavam jatinhos fretados, lanchas de luxo ostensivas e pesados sacos de dinheiro em espécie vivo para comprar o silêncio da sociedade, comprar alianças no judiciário e viver uma vida de faraó completamente impune no meio da selva. Coari não era mais um município do Estado brasileiro, era a propriedade privada e a área de lazer de pessoas com muito dinheiro roubado e nenhum pudor. O contraste visual em Coari é chocante, revoltante e imperdoável para qualquer ser humano. Apesar de o município sentar em cima das maiores reservas terrestres de petróleo de todo o país, a imensa, não silenciosa e esmagadora maioria do seu povo humilde vive na mais humilhante e dolorosa miséria extrema. Milhares de famílias inteiras moram espremidas em palafitas de madeira, apodrecida, construídas sobre águas fétidas e contaminadas, sem o menor sinal de saneamento básico, esgoto tratado ou uma gota de água potável na torneira. Quando chove forte, o esgoto invade as casas e destrói o pouco que tem. O dinheiro do gás que sai da terra nunca serviu para construir hospitais dignos ou escolas bem estruturadas para o filho do ribeirinho. A riqueza foi brutalmente e covardemente sequestrada por caciques políticos que compram as eleições, distribuindo migalhas e medo em época de campanha. Coari é o monumento máximo à covardia brutal da corrupção, onde líderes vivem como reis intocáveis banhados a ouro negro, enquanto o povo passa fome. E se você ficou chocado com essa triste realidade, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e comente abaixo o que você acha dessa situação revoltante. Até o próximo vídeo.